escrever o negócio? Isso, agora já foi. Bom dia a todos. Então, estamos aí em mais uma TPC, né, de língua portuguesa da diretoria de Suzano. E hoje nós temos dois convidados especiais aqui para participar da nossa TPC, trazendo uma temática extremamente importante, não muito explorada, mas que deve ser explorada, que já faz parte do currículo, né, que já vem sendo pedida no currículo do Estado de São Paulo, embora não tenhamos ainda muito suporte nos cadernos, né, relacionados a materiais sobre a temática. Também é previsão na base, enfim, legislação, decreto. Então, estamos trazendo aqui e vamos falar aqui hoje da literatura africana em língua portuguesa, tá? Então, todos já conhecem, Giane, Edmeia daqui a pouquinho vai falar um pouquinho, e eu gostaria que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação sobre eles, tá bom? Então, temos aqui o Cícero, e o professor Cícero e a professora Ruth. Passo a palavra. Bom dia, gente. Sou o professor Cícero, eu trabalho na Escola Estadual Osanete Gomes, em Ferraz de Vasconcelos. Tenho pouco tempo lá na escola, só 18 anos, não é mesmo? São 25 de estado e tenho também uma experiência de 7 anos na rede particular em Suzano, lá no Colégio Unisus. A temática de hoje, ela já está no currículo, como a Giane falou há algum tempo, mas ainda carece de instrumentalização para nós. É isso que a gente está buscando com essa live de hoje. Espero aí uma contribuição para esse momento. Passo a palavra. Bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é Ruth, sou diretora da EMF Saturnino Pereira, aqui na divisa entre Guaianazes e Cidade Tiradentes. Né? Sou da área de Sociologia, né? Sou doutora em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, e uma apaixonada pela literatura. Não sou uma estudiosa especificamente no campo da literatura, mas sou uma apaixonada pela literatura afro-brasileira, pela literatura africana, pela literatura em diáspora, e é por isso, e desse acúmulo de estudo que vem do campo da paixão, né, mais do estudo sistemático, acadêmico sobre literatura, que eu estou aqui para dialogar um pouco dessa construção que tenho feito a partir de um coletivo que a gente tem de professoras que estudam a literatura em diáspora. Então, é um grande prazer e já de pronto agradeço o convite tanto da Giane quanto da Edmeia para participar desse momento aqui, que é um momento, diria, de alimentar as almas, né? Alimentar nossos corações, porque a literatura é o campo, efetivamente, da construção da esperança humana. Obrigada. Bom, meus amores, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Vocês perceberam que nós duas estamos, né, Gi, muito bem acompanhadas e muito felizes, né? A gente queria muito esse momento formativo. No entanto, vai ser tão bom, que nós vamos dividir em 2 momentos, tá? Então, nós teremos hoje, né, com o nosso querido Cícero. Então, no próximo dia 25, nós teremos com a nossa Ruth. Então, vão estar sempre nós 4, mas aí nós vamos dividir, porque é um tema tão bom, é um tema tão necessário, tão importante, que nós vamos dividi-lo, porque o nosso horário é curtinho, né? 1h30 para falar de um tema tão cheio, tão rico, então nós dividimos, tá? Então, vai ser hoje, com o nosso Cícero, né, a Ruth, e no dia 25, novamente, nós estaremos aqui falando do mesmo tema. Tá bom? Lembrando, meus amores, também que, como já coloquei lá no grupo, a gente, assim que terminar, nós vamos colocar o apontamento de frequência, tanto para os PCs, quanto no grupo lá de língua portuguesa, tá bom?
Tenham todos um bom momento. E, por favor, gente, vamos conversando. Coloquem aí, é um diálogo, é um bate-papo formativo. Por favor, coloquem no chat, interajam com a gente, tá bom? Passo a palavra, Gigi. Bom, então agora vamos dar início aí à nossa formação, né? Professor Cícero, passo a palavra. Cícero, eu vou... Compartilhar? Isso. Só um momento aqui. Gi, você pode abrir para mim, por favor? Autorizar? Sim. Só um momentinho. Conseguiu visualizar? Consegui. Quando você precisar, Cícero, é só você pedir para eu passar, tá bom? Tá ok. Bom, gente, está aí o nosso objetivo, tá? Mostrar só um panorama da literatura africana em língua portuguesa e por que a gente deve trabalhar com ela em sala de aula, tá? É impossível esgotar o assunto no tempo que nós dispomos, nem é essa a intenção também, tá bom? E um outro problema que nós temos também em relação ao tempo em que a literatura africana em língua portuguesa é estudada, tá? É muito recente. Tá? E em virtude de ser tão recente a quantidade de autores, de obras, a gente vai limitar na apresentação de hoje ao estudo dos autores de Angola e Moçambique, que são aqueles que estão em mais evidência no momento. Próximo. Aí os países que fazem parte da lusofonia, conjunto de países que falam português. Tá? Próximo. A base legal, gente. Tá? Aí nós temos a base legal do porquê estudar a literatura africana em língua portuguesa. Ela é um elemento cultural. Tá? E não podemos esquecer que a África está na formação étnica, na formação cultural do Brasil também. Aí daí a sua importância em ser estudada, em ser analisada, em ser discutida, principalmente, tá bom? Então, a lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, é o que baseia legalmente o estudo da cultura africana em língua portuguesa, tá bom? Meia, mais um. Tá. E aqui nós temos a fala de uma autora, tá? Que está em vermelho aí. A literatura dos países africanos foi e continua sendo utilizada como um instrumento de luta pela liberdade, pela transformação social e como construção e representação da identidade desses povos. Tá? Essa última parte é interessante, ó. Construção e representação da identidade desses povos. A arte, em geral, em algum momento da cultura de qualquer povo, funciona como um elemento fomentador, como elemento construtor dessa identidade, tá? E, ó, o despertar para a consciência nacional e para a luta pela libertação nacional foi feito pela poesia. Mesmo a luta das mulheres, há poemas que foram feitos para despertar a mulher para a luta, tá? É uma fala da Paulina Tiziani, uma escritora moçambicana de importância, né, para a literatura de língua portuguesa como um todo, tá bom? E que mais à frente nós falaremos um pouquinho dela, tá? Então, nós temos aí dois pontos de vista do porquê estudar. A base legal e o depoimento de alguém que vive essa realidade, tá? Próximo. Aqui a gente vai relembrar um pouquinho do que é o papel da literatura, tá? Então, literatura é basicamente arte, arte da palavra. Aí a palavra vista com outros olhos. Aí fica uma questãozinha para vocês, tá? A literatura é realidade ou ficção, ou realidade e ficção? O que vocês acham?
Se puderem manifestar sua opinião aí no chat. Será que literatura é só realidade? Será que literatura é só ficção? Uma mistura de tudo? Na verdade, é impossível dissociar uma coisa da outra. Quando a gente fala em arte, né, nenhuma forma de arte é 100% realidade ou 100% ficção. O tempo todo elas estão se misturando, estão dialogando. Tem hora que uma é outra é uma, tá? Então, na verdade, literatura é realidade e ficção. Há momentos na história literária em que os autores dão um pouco mais de ênfase ao aspecto da realidade, em outros momentos eles dão mais ênfase ao aspecto da ficção. Tá? Mas não é só uma ou só outra. O Cícero, aqui colocaram, eu consegui acessar aqui, colocaram que é uma mistura mesmo, é isso que, Sim. uma mistura, realidade com muita ficção, a Cleonides da Silva, é a mistura de tudo, a Rosana Cipriano, é tudo junto. A Janete Mendes colocou, né? Também as duas coisas e a realidade inspira a literatura. É a mistura das duas coisas, o Marcos falou. A Vânia colocou realidade e ficção concomitantemente. E aí o pessoal tá colocando, ó, para mim é uma mistura dos dois, né? A Kate colocou, para mim é uma mistura dos dois. A Rosana, a literatura é uma manifestação da realidade vista com outros olhos. E assim vai. Tá certo. Viu? Mistura, é isso mesmo. A maioria está falando aqui que é uma mistura de tudo. Uhum. Passo a palavra, Cícero. Gi, acrescentar alguma coisa? Gi, Ruth? Não. Então vamos lá. Pode continuar. O que nós temos aí na sequência? Então, a literatura, ela reproduz a realidade, ela acontece, ela denuncia, ela transcende. Há momentos em que a literatura, ela serve de escape à realidade. Tá? E quem decide essa postura, se reproduz, contesta, denuncia, transcende ou foge à realidade, é quem está escrevendo. Então, quem escreve decide o que fazer em relação a essa realidade. E essa realidade, nós podemos dizer que ela se divide em duas. A realidade individual, do poeta, do romancista, do contista, tá? É o momento que ele vive, tá bom? São as condições da época, do local em que ele está, aliado a uma realidade universal. A forma como o poeta, o escritor, data a realidade é uma forma muito particular, muito individual, porque parte da sua própria visão de mundo, de como ele enxerga essa realidade. Mas quando ele cria seus personagens, e esses personagens passam a tecer diferentes reflexões, tá? Reflexões sobre o amor, sobre a solidão, sobre as questões religiosas, bem, mal, Deus, diabo, como nós temos muito bem em Guimarães Rosa. Essas reflexões, elas são universais, elas independem de alguém ou independem de uma época, tá? Nós encontramos, por exemplo, ecos de Gil Vicente em artistas da atualidade, tá bom? Quando Camões, lá no século XVI, tece aquelas reflexões sobre a questão sentimental, aquilo é válido até hoje e continua sendo válido, tá? Então, essa realidade parte, sim, de um ponto de vista individual, mas ela acaba numa questão universal, e as duas também se concluem. Ok? Exato. E até quando a gente fala, Cícero, dessa questão da influência de época, né, em que é produzida, essa questão da temporalidade, e principalmente quando eu falo da influência de época, né, como você disse, então, muito recentemente se fala da literatura negra, não que ela não existisse desde sempre, né, mas isso também está relacionado a essa questão da influência da época, né?
Então, conforme os movimentos foram criando força e foram tomando espaço, também foi se desbravando essa nova perspectiva, né? Então, também se foi falando muito mais da história desses povos, que fazem parte da nossa cultura e também da nossa literatura, né? Que sempre existiu, embora hoje estejamos trazendo mais propostas, falando mais, e os currículos já começam nessa perspectiva de que cada mais a gente coloque, introduza, né, essa literatura e também essa cultura. No caso de língua portuguesa, a literatura, no caso das outras disciplinas e até mesmo de história, geografia, enfim, essa questão da cultura também desses povos, né? Então, quando a gente traz para a perspectiva da literatura, a gente pode fazer esse paralelo quando se fala da influência de época com isso, né? Então, por que hoje se fala mais? Por que hoje se busca mais? E se pretende cada vez mais abrir esse espaço? Por conta exatamente dessa questão das lutas sociais e das conquistas desses povos, né? E passo a palavra. Ok. Pode passar, Edmeia, por favor. Tá. Aqui nós temos um conjunto de habilidades que podem ser trabalhadas, não especificamente com a literatura africana, em língua portuguesa, mas a literatura como um todo. Tá? Todo mundo conhece bem essas habilidades, mas eu quero chamar a atenção para essa terceira habilidade, porque ela é muito específica, tá? Distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, para que o nosso aluno desenvolva bem essa atividade, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de história literária, historiografia literária mesmo. Então, para ele entender o porquê de texto lá no romantismo, por exemplo, ele precisa saber o que estava acontecendo naquela época. Para entender o nacionalismo romântico, ele precisa conhecer, no mínimo, os movimentos de independência do Brasil, as ideias, os ideários da Revolução Francesa, as filosofias que valorizavam o indígena, tá? E é essa base historiográfica que tem faltado no nosso material. E nós, professores, temos que, entre aspas, correr atrás delas, tá? Dessa base historiográfica toda. Tá? Mais um, né? Tá bom? Quando? É claro, gente, que sempre existiu a literatura africana em língua portuguesa. Mas por volta de mais ou menos quando começou a ficar atenção aí, tá? Pessoal, só um minutinho. O áudio do Cícero, eu não sei qual outro áudio está atrapalhando, não dá para escutar muito. Desculpa, Cícero, interromper. É que está cortando sua voz. Acho que agora deve dar, vamos tentar. Podemos continuar? Podemos. Vamos ver. Qualquer coisa eu falo. Tudo bem, então. Então, por volta ali do final da primeira metade do século XX, havia ainda algumas colônias africanas, algumas colônias portuguesas na África, tá? E cresce, o descontentamento social veio numa crescente. Tá? Então, a partir daí, começa-se a dar um destaque. E nesse momento, nós vamos ter, nessas literaturas africanas de língua portuguesa, uma influência muito grande da literatura brasileira. Aquela literatura que a gente estuda lá na segunda geração do modernismo, do neorrealismo, a literatura ideológica, engajada, comprometida, e que tenta trazer aí uma denúncia e uma transformação da realidade a partir da arte. Tá? Graciliano Ramos e Jorge Amado são os artistas brasileiros com maior influência nesse momento, tá? Justamente por esse caráter de engajamento sociopolítico que eles demonstravam.
É o que as colônias portuguesas enfrentavam naquele momento, tá? Intensificação dessas lutas a partir da década de 1960, tá bom? Aí vocês têm a relação dos 3 últimos países que conquistaram sua independência política em relação a Portugal, tá bom? E essa penúltimo item é muito importante, é o momento de construção e afirmação da identidade nacional. Semelhança com o romantismo, primeira e terceira fase do século XIX, e com o início do modernismo no começo do século XX. Esses 2 movimentos literários, eles tiveram muito essa questão de construir a identidade nacional. O romantismo, basicamente, construir do zero. E a primeira fase do modernismo, de trazer uma reconstrução, que até o momento a nossa literatura estava muito europeizada, podemos dizer assim. Tá? E a literatura africana em língua portuguesa passa exatamente por essas mesmas fases. Um momento de afirmação da identidade nacional, para depois se abrir para outras temáticas. Tá? E por estarem inseridas aí em pleno século XX, toda a influência estética é modernista. Tá bom? Então, nós vamos ter na poesia, por exemplo, o uso e o abuso do verso livre, do verso branco, tá? E as temáticas na prosa voltadas mais para as questões sociais. Tá bom? Próximo. Deixa eu só ler uma contribuição aqui da professora Marluce. Só um minutinho. A professora Marluce colocou assim: o escritor parte geralmente de suas vivências e suas impressões do mundo, que acabam tocando o outro pela aproximação de vários aspectos, sobretudo contextos de vivências. Obrigada, professora. Pronto, Cícera. Tá, joia. E só para complementar essa contribuição, eu não vou lembrar quem disse a frase, mas eu vi certa vez que quando o escritor ele traz o seu texto à luz, depois que ele faz isso, já não é mais responsabilidade dele. Aí ele passa a ter as contribuições dos leitores que vão acrescentando, concordando ou não com aquilo que é publicado, com aquilo que é escrito. Então, há uma confluência de ideias bem grande nesse momento. Temática, gente, tá bom? É claro que a temática clássica, ela nunca deixa de existir. Então, nós teremos autores, sim, falando de amor, de sofrimento, de infância, fazendo paródia, etc. Tá? Mas, no momento, o que é o mais forte dessa literatura africana em língua portuguesa são as questões que relacionam a produção artística com o momento histórico vivido nesses países. Tá? Todos eles tiveram aí as guerras de libertação, a busca do nacionalismo revolucionário e as questões pós-independência. Tá? Então, muitas vezes nós pensamos que as consequências das lutas pela libertação, elas serão sanadas quando o país se torna independente, né? É aí que vem o outro problema. Não podemos esquecer que o continente africano, ele é formado por muitas e muitas tribos, né? E cada qual com sua cultura, com seu ideário. Então, muitas vezes, o país, quando se torna independente, ele tem que lutar com essas diferenças tribais. Tá bom? É onde vão resultar nas diversas guerras civis que o continente enfrentou. E essas consequências pós-independência também serão relatadas. Tá? É importante que até aqui a gente viu o seguinte: é muito difícil estudar literatura, entender literatura, sem recorrer aos nossos colegas de história, filosofia, sociologia, de arte. Aí, um momento de intimismo e desencanto com a realidade, nem tudo são flores. Então, há um encanto inicial, depois vem aí o desencanto e as consequências disso também.
tá? E por que essa arte tão engajada, tão comprometida? Após esses movimentos de independência, verifica-se em África uma incongruência dos projetos políticos. Então, prometia-se uma coisa, vislumbrava-se algo no horizonte, e depois isso não se concretizou. É onde o sonho vira pesadelo. É onde a realidade é denunciada, colocada de forma mais cruel. Tá? Em consequência, nós vamos ter aí as guerras civis, desigualdade e miséria que elas trazem. E a demora de estabilização nesse momento. Tá? Alguém tem alguma colocação, algum acréscimo, alguma pergunta? O professor Anderson aproveitou para colocar aqui no chat, na verdade, uma pequena publicação, né, de uma live que vai ter na escola dele, tá? Eu vou colocar aqui. Então, o professor Anderson diz que dia 16/11 teremos a live da Consciência Negra no canal do YouTube do FADU, da Escola Anis FADU, tá? E o professor está convidando todos, né, a participarem. E nessa live eles terão como convidada a professora Janete Mendes e Dega da Capoeira Baraúna. Então, dia 16/11, às 14 horas, todos convidados. Parabéns pela iniciativa, Anderson, parabéns para a escola. Muito bom. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. Marluce fez uma contribuição também, vamos ver. A Marluce. Perfeito, Cícero. Depois que o texto sai do escritor, ele não pertence mais a ele. Algo como sou responsável pelo que escrevo, a leitura do outro já não é de minha responsabilidade. Exatamente, Marluce, exatamente, Cícero trouxe essa questão, né, para nós. Então, realmente, a partir do momento que saiu, né, ali da mão do autor, então esse texto começa a fazer sentido em relação para outras pessoas, né? Porque cada um tem uma leitura diferenciada de acordo com suas vivências, com as suas experiências de mundo. Então, aí, muitas vezes, a intenção do autor, ela acaba sendo mudada, né? Porque aí o outro vai ler aquele texto e vai ter daquele texto outras impressões. Ótimo, Marluce, obrigada. Posso fazer uma contribuição, Cícero? Sim, claro, Bruti. Então, pensando um pouco essa questão da literatura em África, né, e essa configuração do próprio processo, porque nós estamos falando, mais especificamente, de uma África após os processos de libertação, né, desses países africanos de língua portuguesa. E é importante, uma coisa importante, acho que dizer, dos lugares, né, quem são esses sujeitos que estão nesse processo de escrita, de onde eles partem, né? E chamar a atenção que é a partir de talvez de 20 anos, no máximo 30 anos para cá, que nós temos um número grande de escritoras mulheres, né, que vão, porque até então, no primeiro momento, você tem, primeiro, são africanos, né, em países de língua portuguesa, brancos a escrever, né, isso nos chama muita atenção. Com o passar do tempo, você vai tendo uma mudança e vai aparecendo muitas escritoras e escritores negros, né, desses países africanos, porque não é possível olhar, por exemplo, mesmo para esses países, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, enfim, né, olhar para eles sem entender que lugar essa colônia, né, esse processo de colonização portuguesa criou uma elite branca escolarizada dentro de África,
né, em que eles passaram a ter o domínio sobre o campo da literatura também. Eu acho que é interessante a gente chamar a atenção, né? Quando a gente fala, e você vai apresentar aí, por exemplo, a Paulina Chiziane, né, nós estamos falando de quem? Né? De uma mulher negra em África, né, que passa a olhar e a escrever, né, aquilo que é o conceito da Conceição Evaristo, mas que nos vale aqui trazer, né, que é o processo de escrevivência, né, que é escrever sobre a sua realidade enquanto mulher africana, né, em África, no pós-processo de libertação, que traz as suas alegrias, porque agora a autonomia desse povo pode ser compreendida, né, a história e os caminhos a serem construídos, o povo fará sua própria história, e que todos os problemas que oriundo depois de um processo terrível de exploração, né? De exploração, porque a gente geralmente tem uma perspectiva que tem que olhar para o processo de exploração das colônias portuguesas uma certa amenidade, né? E a história que os povos, após a sua autonomia, nos contam é que a exploração tão pesada, tão cruel, né, foi feita também nesses territórios, assim como nos territórios belga, tal, do processo de partilha de África. Então, eu acho que isso é interessante, né? Como esses outros sujeitos vão se consolidando e vão aparecendo também, né? E aí eu acho que é importante a gente salientar, né, que a obra magnífica, por exemplo, de Pepetela, né, e todo aquele compromisso de uma libertação nacional, né, e quem está escrevendo é um homem branco, né, e esse compromisso ético com o seu tempo, com a sua realidade, com o seu povo, isso é expresso na obra dele, não há dúvida, né? Mas também esse lugar desse outro sujeito, que até então não é o sujeito do poder, né? Que é a mulher negra, que é a mulher africana. Acho que esse dado também é um dado bem interessante e importante. Sim, com certeza. Pessoal, eu vou colocar aqui algumas contribuições muito, muito interessantes, tá? Que estão sendo colocadas aqui. A professora Lindalva, ela nos traz aqui uma coisa que realmente é uma problemática nas nossas escolas, e ela coloca assim: infelizmente, as barreiras religiosas no meio escolar ainda dificultam muito o trabalho com esse tipo de literatura. Precisamos urgentemente quebrar essas barreiras. Infelizmente, isso ocorre mesmo, né? Então, por questões religiosas, não se compreende essa questão da cultura, da história, da literatura africana, né? Não se permite, na verdade, né? Muitas vezes a introdução, né? Não se permite que o professor trabalhe muitas vezes essa temática, tá? Infelizmente, esse é um enfrentamento nas nossas escolas, embora venhamos fazendo formações já, abordando essa questão, mas em algumas escolas ainda temos esse enfrentamento, né? Porque a religiosidade influencia muito, né? E aí eles sempre atrelam a essa questão da religiosidade, o trabalho do professor sobre a temática, tá? Então, realmente, nós temos isso. O professor Sérgio coloca que reconhecer a historicidade da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, a percepção desta data como resultado de intensa atividade do movimento negro no Brasil. Obrigada, professora Lindalva, professor Sérgio. E tem mais uma contribuição aqui do professor Sérgio. E ele diz assim: a importância que a Lei 10.639 de 2003 representa no contexto sociopolítico para a cultura afrodescendente e afro-brasileira e os avanços da luta contra o racismo e preconceito que o país tanto sofre. Bem lembrado, professor. E vejamos, a Lei 10.639 de 2003, né? 2003. Há quantos anos? Nós já temos essa legislação que já prevê essa questão do trabalho, né, da introdução da temática dentro de todos os componentes, né, esse trabalho relacionado a todos os componentes curriculares, com a história e cultura africana e afro-brasileira.
Mais de 10 anos, né, gente? E ainda estamos aí numa luta por espaço ainda e na tratativa ainda dessa temática dentro das escolas, né, dentro de todos os espaços. Então, bem lembrado, ele traz a legislação que nos faz refletir sobre isso. Há mais de 10 anos já existe essa disposição legal desse trabalho. Contudo, caminhamos a passos lentos, né? Alguns avanços temos que considerar, mas bem vagaroso o processo. Obrigada, pessoal, pelas contribuições. Passo a palavra. O próximo, Edméria. Aí a gente vai partir agora para, não diria um estudo, mas um vislumbre de alguns autores de alguns textos. Tá? Aí a cada autor, a cada texto, a gente para discutir um pouquinho, para ver aí a troca de ideias mesmo. Tá? Podemos ir ao primeiro. Tá bom? Aí nós temos o Agostinho Neto, o angolano, tá bom? E o poema Criar. Tá? Vamos aí ver e ouvir o que ele diz. Criar, sobre a profanização da floresta, sobre a fortaleza impudica do chicote. Criar, gargalhada sobre o escárnio da palmatória, coragem nas pontas das botas do roceiro, força no estrangalhado das portas violentadas, firmeza no vermelho sangue da insegurança. Criar com os olhos secos, criar, estrelas sobre o camartelo guerreiro, paz sobre o choro das crianças. Criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, sons festivos sob balanceio dos corpos em forcas simuladas. Criar com amor, criar amor com os olhos secos. O que a gente pode tirar desse poema do Agostinho Neto? O que poderia vir aí a discussão? Muita coisa, né? E aí, pessoal, vamos contribuir. O que a gente pode tirar desse poema de Agostinho Neto? Agostinho, né, Neto? Vamos lá, vamos contribuir aí. Sabe o que eu senti, Cícero, aqui nesse poema? A indiferença, né? Então, ele vai colocando esse contraponto, né? Das coisas assim que acontecem, né? De acontecimentos nada saudáveis, nada felizes, e essa indiferença, né? E vai tocando, e dança e tudo, e vai deixando para trás o sofrimento de determinadas pessoas ou de um determinado grupo. Eu percebi isso na leitura que eu fiz. Vamos ver se os professores, vamos ver, tem algumas contribuições aqui. Vamos ver se é relacionada a esse poema, né? A Lindalva, ela coloca que a literatura, por ter traços da realidade, colabora por compreendermos a história e a entender algumas mazelas que ela gera, como o racismo estrutural, conhecer, entender, transformar. Perfeito. E esse poema aborda essa questão do racismo estrutural, né? Sim. Ótimo. O que chamou a atenção nele é esse refrão, criar com os olhos secos. Por que será que os olhos estariam secos? Eu acho que não aguenta mais de tanto chorar, talvez, né? Nós temos aí referências à exploração, referências à escravidão, referências religiosas lá no final, caminhos paganizados. Ô, Cícero, acho que é interessante a gente pensar, né, que um dos primeiros processos
da escravidão é você trabalhar no processo de desumanizar o outro, né? Tirar o que há de humanidade no outro como mecanismo mesmo de controle da escravidão. E é interessante que esse processo de desumanizar, ele é um processo em que a possibilidade de amar a si mesmo e amar o outro, e primeiro amar o outro igual, né, o seu igual, é algo que é efetivamente um projeto político de discussão, né? E é muito interessante que a literatura negra, e aí não só a literatura negra de língua portuguesa, mas também de outras matrizes, ela vai trazer sempre esse elemento da necessidade da construção dessa possibilidade de amar a si mesmo, e amar o seu igual. E eu acho que esse texto do Agostinho Neto, de alguma forma, nos traz essa reflexão, né? Da necessidade da existência do amor e dessa construção, né, que nós ainda, nesse processo, né, como herdeiros desse processo de escravidão, ainda estamos reconstruindo essa capacidade de amar. Então, quando a gente está falando, né, e tudo isso que você tem trabalhado aqui hoje, você está trabalhando o processo de uma descolonização de um currículo, é isso que você está trazendo, né, a partir do campo da literatura. Então, quando você descoloniza esse currículo com possibilidade de olhar para si mesmo, amar-se e amar ao outro, né? Amar meu tom de pele, amar minha textura do cabelo, amar do jeito que sou, do jeito que sinto, né? Eu estou exatamente recolocando essa capacidade de amar, né? Eu acho que isso é muito interessante. E as literaturas de diáspora, né? A gente chamaria de literatura diáspora, ela o tempo inteiro ela está trazendo essa questão dessa capacidade de amar, né? E é isso que a gente fala o tempo inteiro, né? A necessidade de descolonizar os currículos, né? E é isso que você está apresentando aqui hoje, caminhos possíveis de descolonização de um currículo que, de fato, nos compreenda, né? E nos traduza de alguma forma. Sim. Exato. Temos algumas contribuições aqui, né? Então, o Douglas coloca aqui ter otimismo, né? Fazendo a interpretação dele em relação ao poema. Ter otimismo e esperança diante da opressão e do sofrimento. A Tatiana fala assim: criar é algo que devemos fazer todos os dias, criar situações e momentos que possam nos ajudar a fugir de preconceitos, racismo, escravidão. Não entendi essa última palavrinha, parece moderna, mas não, acho que não seria isso. Peraí, gente, deixa eu voltar ali. Ótimo. A Leia coloca aqui as lágrimas secaram. Elizabeth coloca aqui, vendo tanta injustiça, criar forças para seguir em frente sem tempo para lamuriar. A Lady Jane coloca criar gargalhadas sobre escárnio da palmatória, mostra como foi sofrido e ter a coragem de não desistir, quanto sofrimento, para poder ser reconhecido como pessoa, como autor. A Cleonice coloca de chorar tanto que já não tem mais lágrimas. E o Marcos de Oliveira coloca tentando por muito tempo achar uma solução para os problemas e dificuldades durante os dias que passam. Não acham lágrimas para derramar como um desabafo para amenizar o sofrimento dos longos dias. Muito obrigada, pessoal, pelas contribuições aí, viu? A Marluce coloca, criar olhos secos. É uma fala de quem já chorou tanto que nem lágrimas tem mais. Perfeito. E lá em cima era moderna mesmo, né? Escravidão moderna, que a Tati colocou lá em cima na contribuição dela. Muito obrigada, pessoal. E aí podemos ir ao próximo. Tá.
Esse é o José João Craveirinha, poeta moçambicano. Esse poema, ele costumava aparecer com relativa frequência nos livros didáticos, tá? Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão, e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como o alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou carvão. E esse grito negro, o que nós podemos falar desse grito? Lembrando que o fogo tem o lado positivo e o lado negativo. Vocês acham que esse grito negro seria um grito de reação? O Emerson coloca assim, acho que tem a parte fisiológica também, corpo desidratado. Pode estar relacionado ao óleo, ao criar com óleos secos do outro texto. Uhum. João, a Janete coloca, a escravidão condicionou os negros a conter e reprimir muitos dos seus sentimentos. Bell Hooks. Obrigada pelas contribuições. Eu vejo esse grito negro como uma luta, um grito de luta, um grito de reação também. Tá certo, eu vou queimar, eu vou fazer o que me obrigam a fazer. Mas não vai ser para sempre. E essa afirmação forte, né, Cícero? Eu sou carvão, né? Olha lá o ponto de exclamação, carvão como realmente um adjetivo. Eu sou carvão, né? Eu sou força. Não adianta, você vai me levar a uma força, mas física, mas dentro eu ainda porque o carvão ele queima, mas ele sempre tem aquela chama por dentro, né? Então eu continuo. Não adianta você querer me derrubar ou sabe, mas eu sempre vou ter aquela força dentro de mim para eu lutar sempre, para eu estar sempre de peito pronto para me defender, para seguir em frente. Então, eu vejo muito isso, né? Esses pontos de exclamação aí, essa afirmação forte, né? Enquanto você fala, eu sou carvão, sai uma força, né? Aquela chama que não apaga, é difícil de apagar um carvão quando ele fica queimando lá dentro, né? Sim. É muito legal essa comparação que ele faz com carvão, né? Porque o carvão, se ele não está aceso, ele não faz nenhum, mas vai acender para ver. Você não consegue apagar. E ele fica, a chama dele persiste. Não adianta, você quer derrubar, você quer apagar, acalmar, mas ele não, a energia dele fica ali viva. Você tocar, ele desperta. Então não tem só a perspectiva aqui da submissão, né? Tem uma perspectiva de que não mexa comigo também, que eu posso queimar, né? A Tatiana coloca aqui assim, ele precisa crescer, se mostrar ao mundo, revelar o seu valor, né? Então ele precisa queimar, né? Mostrar esse brilho, esse valor. A Andréia coloca aqui, percebo que há demonstração de desgaste físico e emocional do negro, ser usado até exaustão, infelizmente.
O poeta destaca que a combustão continua, né? Ótimo. Queimar. É interessante, Gi, porque o José Caveirinha, ele é todos esses autores, de alguma forma, lutaram, né, nas lutas por independência de seus países de origem, né? E aqui é um grito para dizer dessa capacidade de revolta, né? E que esses países foram fundamentais, né? A luta desses povos foram fundamentais na própria busca de autonomia. Então, como que essa escrita revela esse dado histórico, né? Revela esse momento e revela essa dimensão da potencialidade mesmo da revolta, né? Da revolta como o grito da liberdade, né? Que na verdade esses povos foram conquistar as suas liberdades. Então isso é interessante. Uma outra coisa bem interessante, né, é que ao mesmo tempo que revela um dado, um momento histórico, né, ele chama a responsabilidade esses outros, né, os outros iguais, igual para essa revolta que deve ser uma revolta coletiva, assim, né, pela busca de autonomia. Né? Então, essa ideia de que eu sou uma combustão, né? Então, eu estou sempre nesse processo de luta, de reelaboração dessa capacidade de luta, e que não é necessariamente elemento de tristeza. Eu acho que é interessante a gente chamar a atenção disso, né? Que a luta do povo negro em África ou no Brasil, por exemplo, é uma luta que traz o elemento da alegria como fonte também de inspiração, né? Não eu estava pensando, nós estávamos ontem exatamente discutindo literatura, e aí a gente contava um caso, né, corriqueiro, assim, de uma situação que dois homens negros tomando um café e eles riam rigorosamente, né? E contando amenidades da vida, né? Um falando de alguma história do sogro, e eles riam, mas um riso profundo, né? Que buscava lá o riso que expressa a própria condição de vida. E aí a gente dizia, né? E aí a gente olhava aquela situação e eu pensando, né? Que aquele sujeito, ele, como eu, mulher negra, estou diariamente em contato com todo tipo de ofensa, discriminação, o tal do racismo cotidiano, né? Que nós temos várias espécies dele, né? Racismo institucional, racismo estrutural, racismo cotidiano. As várias formas de racismo. E eu falo assim, interessante, né? Porque eles buscavam, e aquilo era profundo. Então, essa dimensão de se rebelar-se contra as estruturas de opressão não necessariamente se dá somente pelo campo da tristeza, né? Da uma humilhação que levou à tristeza profunda. Eu acho que, inclusive, o povo negro conseguiu se constituir enquanto tal. Por isso que nós estamos falando de literatura negra, por conta dessa capacidade de se reinventar também no campo da alegria, né? De entendermos as nossas dores, sabermos das nossas histórias e de como essas dores se colocaram e se relaboram para se recolocar no cotidiano, mas como que a gente reage também do ponto de vista do campo da alegria. Tem uma figura aí participando com vocês que talvez seja a grande expressão dessa dimensão, de percepção dessa dimensão, que é a Rosana Divino. Eu digo a Rosana Divino porque ela trabalha comigo na escola lá, né? E é isso, né? E essa alegria potencializada de entender, mas de reverter a dimensão da dor na dimensão de vida. Eu acho que é isso. Exato. Concordo quando você fala da Rosana. Também. Concordamos. A alegria materializada. Tem algumas contribuições aqui também, tá? A Marluce coloca, sim, grito de reação, queimar tudo com a minha combustão.
David dos Santos coloca: o eu lírico demonstra não estar conformado com a situação, tem alma, tem consciência, o que é submetido ao que é submetido e apresenta uma esperança de que aquele sofrimento acabe algum dia. Josimar coloca: e o que mais me impacta é a grande sabedoria poética do escritor, detalhar e questionar um tema, usando também o léxico com consoantes pesadas para intensificar o efeito de sentido. Deixa eu ver. E acho que eu andei muito, gente. Não, acho que não. É isso mesmo. A Kátia coloca: Magna, o trabalho e a exploração da classe em cada verso. Ele representa a força do trabalho, ele é a energia, a força. Anderson coloca: retrata algo que é imposto, uma luta que continua até os dias atuais. E a Kátia coloca: o eu lírico, apesar do sofrimento, orgulha de ser quem é. Ok? Podemos ir para o próximo, né? E a Rosana agradece, viu, Ruth? Agradecimentos da Rosana. A cara dela, né? Nossa, Ruth, obrigada. Sempre sorrindo, né? Eu não lembro de ter visto nunca o rostinho dela sem esse sorriso. Eu falo que ela é a materialidade da alegria. Ela realmente é o tempo todo sorrindo. Exato. Aí nós temos a Paulina Tiziane, uma moçambicana. Aí olhem que interessante essa frase dela: sou mulher e sou preta. Então, tudo que faço tem que ter erros. Se não tiver, arranja. Fantástico. Olha como ela bate forte e de frente com a questão do racismo, do preconceito. Pode estar fazendo tudo certinho. Se tiver tudo certinho, vão arranjar alguma coisa errada. Tá? Ela é uma prosadora, tá bom? O livro em evidência dela aí, Vento no Apocalipse, trata principalmente de guerra, de destruição, miséria, sofrimento, humilhação, ódio, superstição, morte, cenário dantesco, tá? E o título já é interessante, Ventos do Apocalipse. Relembra realmente tudo isso, tá? E uma frase interessante desse livro está aí bem destacado: ó. Se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e com o ventre farto de fome. Deus tem esse nosso aspecto nojento, tem a cor negra da lama e não toma banho semelhante de nós outros, condenados da terra. O diabo, sim, esse deve ser... vocês conseguem ver o finalzinho, que eu não consigo ver, meninas. Fica muito pequenininho para a gente, né, Meia? Eu vou ler para vocês, tá? É guerra, né? Destruição, miséria, sofrimento, humilhação, ódio, superstição, morte. Este é o cenário dantesco, bolcheano, que encontramos nas páginas de Ventos do Apocalipse. As palavras fortes, cruas, incisivas, dilacerantes e delirantes da autora levam-nos a questionar-nos quanto de ficção existirá no realismo das descrições deste palco apocalíptico, em que a guerra mais aberrante será, talvez, a de dois povos, os Mananga e os Macuacua, colocados entre dois fogos e não sabendo quem os defende e quem os ataca. Aí vem a fala: se o homem é a imagem de Deus, então Deus é um refugiado de guerra, magro e com um ventre farto de fome. Deus tem este nosso aspecto nojento, tem a cor negra da lama e não toma banho à semelhança de nós outros, condenados da guerra. O diabo, sim,
Esse deve ser um janota que segura os freios da vida dos homens que sucumbem. Eu li por aqui porque aqui também tem algumas coisas que estão me atrapalhando, alguns dizeres aqui da própria plataforma. A linguagem é muito forte. Ela é, bastante. Estou sem microfone. É interessante que a Paulina Chiziane, né, eu sou uma suspeita para falar de Paulina Chiziane, porque é uma autora que eu gosto muito e há mais de 10 anos venho estudando um pouco a literatura dela, né? E é interessante porque é uma mulher que vem de um grupo social em África, né, de um grupo étnico, que é um grupo poligâmico, né, e ela, nas suas obras, o tempo inteiro ela vai discutir essa relação da dominação a partir da dimensão da poligamia africana, né? E como que as mulheres, né, vai se unir em torno da luta, já que uma sociedade poligâmica é necessário que o homem dê condições iguais a todas as mulheres, e aí os enredos da literatura dela é um enredo bem interessante, pensando essa questão das relações de gênero em África, que é muito diferente, né, se nós pensarmos a partir do ponto de vista das sociedades ocidentais, europeias, de como discutir gênero nessas sociedades e como discutir essa questão em país africano, já que você tem além da questão da poligamia, uma tendência nessas sociedades de ter linhagens matriarcais, né? Não é linhagens matriarcais, pensando um pouco a partir do campo da antropologia, né? Então, a figura da centralidade de poder nessa sociedade estão muito focada nas mulheres. Então, tem uma outra forma, e a literatura da Paulina vem trazendo bem esse debate, que eu acho que vale muito a pena, né, nos apropriarmos e fazer com que isso chegue, né, na formação dos nossos alunos, né? Porque, no fundo, tudo isso que a gente está falando, a gente está pensando assim, como que a gente traz essas literaturas para a nossa leitura dos nossos alunos, né? Como que eles podem ter essas outras possibilidades de ler o mundo, né? Porque é isso que nós estamos falando. São outras possibilidades de ler o mundo que não só aquela ocidental, europeia, enfim, né? Acho que essa é uma coisa. E aí eu queria só retomar muito rapidamente, Cícero, se você me der licença, a fala de uma professora, em algum momento que a Diane leu para nós, né, ela falando da dificuldade de colocar a África, trazer questões de África para dentro do currículo por conta de questões religiosas. É fato, nós temos enfrentado isso dentro das escolas, né? E aí, um evento que é muito, 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 muito perto de nós aqui nos dias que passaram, a professora trabalhando com o 7º ano, a literatura, lendo uma obra referente a Frida Kahlo, né, que é inclusive elemento do 7º ano lá do currículo do município, e o pai fez o contato, né, inclusive em forma de ameaça à professora, dizendo que com pena de lei, com um projeto de que está em Brasília para punir, debate sobre questão de gênero, e ele utilizava, e aí isso é um projeto de lei de algum desses conservadores, né, que está lá em Brasília. Não é uma lei ainda. E aí a gente utilizou a resposta legal, mostrando para ele que nós estávamos falando de currículo de 7º ano, né? E toda a legislação que é vigente. Lembrando a ele que ele estava trazendo aquilo que é um projeto de lei que não tem validade nenhuma. E nós estávamos falando de lei que está posta, né? E aí ele deu uma recuada. Então, eu acho que o que a gente precisa, né, é saber e ter muita certeza e muita noção que nós não estamos fazendo absolutamente nada de errado, nós estamos cumprindo a lei. E outra questão, né?
Nós precisamos educar, e aí é uma questão de cumprimento de lei e de convicção que nós temos que ter. Ou nós vamos fazer uma educação que faz de conta, que altera as questões dadas socialmente, ou nós faremos uma educação que tem como pressuposto garantir que os sujeitos leiam, que os sujeitos criem, que os sujeitos tenham diversidade de pensamento e possam pensar de forma diversa, ou, né? Então, nós temos que ter essa certeza entre nós, essa convicção de que nós estamos fazendo uma educação para garantir o campo da diversidade e que todos têm lugar nesse mundo. E aí, acho que é isso, né? Então, é utilizar os instrumentos legais e utilizar aquilo que nós estamos sendo formados e convictos de que nós estamos no caminho certo quando pensamos que o mundo é diverso e o mundo é mesmo. Tem alguma contribuição desta obra no chat? E ela foca também nessa questão religiosa aqui também. Muito bom, Ruth, muito obrigada. Eu estava com o microfone ligado tentando falar, gente. Ruth, maravilhosa sua fala. A Ruth trouxe uma contribuição maravilhosa, ponto alto aqui da nossa formação, acredito, mesmo porque ela orienta, né? Então, temos argumento para esse trabalho, né? E mais do que um argumento, uma lei, né? E lei deve ser cumprida. Então, muito bom, tá? Nas nossas orientações também, quando os professores vêm com essas indagações, nós sempre referenciamos a legislação mesmo, né? Para eles mostrarem para o grupo gestor que eles estão embasados numa legislação. Então, aí, realmente, eles resistem menos quando o professor, ele fala da questão da legislação. Muito bom. A Rosana colocou aqui: sou mulher, sou negra e tenho muitos acertos. Muito bom. E eu fiz uma descoberta maravilhosa, gente. Agora uma coisa bem grupo, tá? Nossos palestrantes, a gente é muito grupo aqui, a gente brinca muito. Olha que descoberta maravilhosa. E eu descobri que nós temos uma família, né? Que é a expressão da alegria. Roseli coloca aqui: lógico, Gi, Rosana, irmã da Codi, família Sorriso, perfeito, família Sorriso, né? O Oswaldo também é da família, né? Olha que impressionante, não sabia, viu, Codi? Muito bom. Passo a palavra, acho que não tem mais outras coisas. Próximo, então. Próximo. Aí nós temos o Mia Couto, moçambicano também. Ele escreve conto, romance, poesia, tá? Ele é bem amplo, tá? A obra em análise dele aí é A Terra Sonâmbula, tá bom? Vai tratar justamente da Guerra Civil Moçambicana, pós-processo de independência, tá? O curioso dessa história, a gente pode começar a analisar pelo título, Terra Sonâmbula, aquele estado intermediário entre estar acordado e estar dormindo. Aí o país em si vive um conflito. Após tantas guerras, precisa descansar, precisa dormir. Mas se dormir, perde o bonde da história, perde a luta, perde a guerra. Daí o constante estado de sonambulismo. Tá? Nessa história, a gente tem aí 3 personagens que, quando se encontram, a história de um acaba completando a história do outro. Tá? Nós temos uma criança e um velho, a princípio. Ambos estão fugindo aí da Guerra Civil. E, para se esconder, eles vão descansar no ônibus queimado. Vão se esconder no ônibus queimado. Ali eles encontram um cadáver. E, junto desse cadáver, eles encontram o diário. Tá? E o velho não sabe ler, que é o Tuahir. Ele não sabe ler. Então, todo o conhecimento que ele tem é o conhecimento da experiência, é o conhecimento da oralidade, que se complementa com o conhecimento técnico, digamos assim, da leitura que a criança tem. Então, a criança começa a fazer a leitura
para o velho do diário que eles encontraram. E eles percebem que a história dos três é, na verdade, a mesma. Aquela história de luta, a história de fuga, de sofrimento, de angústia, de consequência de tudo que está acontecendo. Tá? E aí nós temos alguns trechos aí, desse diário. Lembrei meu pai, sua palavra azeda. Agora somos um povo de mendigos. Nem temos onde cair vivos. Era como se ainda escutasse. Mas você, meu filho, não se meta a mudar os destinos. Afinal, eu contrariava suas mandanças. Fossem os Naparamas, fosse o filho de Farida, eu não estava a deixar o tempo quieto. Talvez, quem sabe, cumprisse o que sempre fora. Sonhador de lembranças, inventor de verdades. Um sonâmbulo passeando entre o fogo. Um sonâmbulo com a terra em que nascera. Ou com aquelas fogueiras por entre as quais eu abria caminho no areal. O que nós podemos falar desse pouco que nós vimos do Mia e do Terra Sonâmbula? O pai diz uma coisa, ele faz outra. Você não se meta a mudar destinos. Ele vai lá e faz justamente o contrário. Seria aí o espírito de luta? A boa desobediência? Como relacionar isso com a nossa realidade? Sim. A temática forte desse livro também é a questão da aprendizagem da morte. Por estar num momento constante de guerra civil, a morte é algo, entre aspas, comum. Então, quem vive aquela realidade tem que aprender a conviver com ela. Como nós, de maneira geral, precisamos fazer isso também. Ô Cícero, e uma coisa interessante que a própria capa do livro, né, traz na imagem um baobá, que é uma árvore, né, centenária, não é? E que talvez seja a árvore da expressão da vida em África, né? Aquilo que ela que perpassa, né, tantos séculos ali, e ela é a expressão dessa dimensão da vida. Eu acho que uma das questões que a literatura africana, assim como creio que literatura em diáspora e pensando um pouco a literatura negra brasileira, essa dimensão do debate entre vida e morte, né, ao contrário do que de uma percepção ocidentalizada, né, em que uma coisa é elemento de alegria, outra coisa é elemento de tristeza permanente, né? Essa vida e morte é um processo também de possibilidade de reinvenção, né? Que a morte não seria necessariamente a ideia de um fim. Então, eu acho que esse debate, de alguma forma, vem, né? Eu acho que o Mia Couto talvez dentro da literatura africana de língua portuguesa, o maior expressão, né? Assim, mais conhecido, talvez, e traz uma série de contribuições, porque também está pensando nessa África, né, que é essa África pós-libertação, essa África, né, então todos eles vão reelaborando esse processo em cada país de origem, desse processo de libertação e das guerras oriundas e que foram alimentadas pela colônia, né? E foram alimentadas pela colônia até que chega o momento da independência
com a Revolução dos Cravos e tudo mais, mas por conta dessa pressão que vinha já de continente africano. Né? Tá certo. Pode mudar de ideia, por favor. Temos algumas contribuições aqui, rapidinho, tá? A Lindalva coloca a inquietação e inconformismo como forma de mudar o que tem se mantido de geração em geração. E o Pedro coloca a... Opa, peraí. Concordo. Peraí que eu coloquei errado, tá? A África foi muito explorada e viveu muitos conflitos. A literatura retrata o sofrimento. Pronto. Ô Pedro, eu acho que retrata o sofrimento e a potencialidade de vida. Eu sempre vejo na literatura africana e em diáspora essa potencialidade. É interessante que eles não param na dimensão do sofrimento, mas sempre um porvir, né? Alguma coisa a ser lançada na dimensão daquilo que é potencialidade. Eu acho que é legal a gente pensar dessa forma. Sim. Aí nós temos o Pepetela, a obra Mayombe, tá? Mayombe é interessante, além de ter essa fundamentação histórica do movimento pela libertação de Angola, do qual o autor também participou, ele também fez parte do MPLA, funciona quase como um livro de memórias, aí, entre aspas, tá? Tem uma técnica narrativa interessante em Mayombe, tá bom? E nos retoma algumas coisas que já existiram. Por exemplo, os personagens são tratados pela função social. Boa parte dos personagens não são tratados pelo nome de batismo, mas sim pelo papel que exercem. Isso não é novidade. Gil Vicente já fazia isso lá na Idade Média. Tá? Então, olhem o intertexto histórico que a gente pode fazer aí. Tá? Mayombe é uma floresta angolana. Se não me engano, similar, aí, com alguma similaridade com a nossa floresta amazônica. E, em alguns momentos, essa floresta adquire vida. O meio adquire vida. Podemos fazer aí um paralelo com o cortiço da Luiz Azevedo. Tá? São aí possibilidades. Tá? Nós temos aí nessa obra a questão da polifonia narrativa. Um narrador em terceira pessoa introduz um personagem que passa a contar a sua história em primeira pessoa. Tá? Embora Mayombe retrate parte da luta aí pela libertação de Angola, o grupo de guerrilheiros é formado por etnias diferentes. Então, eles também têm que lutar entre si para deixar essas diferenças de lado em prol de um bem comum. Então, gera essa dificuldade também. Tá? E os nomes de alguns personagens foram meticulosamente escolhidos. Por exemplo, esse trecho que nós vamos ver aí, Teoria. Por que ele escolheu o nome Teoria? Tá? Eu, o narrador, sou Teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai. Comerciante português. Trago em mim o inconciliável, e é este o meu motor. No universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento talvez. Talvez é não. Para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos, os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são os outros. O mundo é geralmente maniqueísta. A visão maniqueísta divide o mundo em dois, ou é bom ou é mal. E será que nossa realidade é tão limitada assim? Alguma contribuição? Alguma coisa no chat?
Ainda não, no chat. Rosana, aqui, a Rosana coloca, sou suspeita em falar de Ruth Reis, entende? Ah, tá, mas é que era pessoal, né? Mas vamos continuar. Entende muito sobre o assunto ligado à questão da africanidade, é pauta constante na escola lá da prefeitura. Ok, eu pensei que era sobre a literatura aqui. Quem quiser fazer suas contribuições, vamos lá. Ou a gente pode ir para o próximo, se não me engano, só falta mais um. Sim. Ok, vamos lá então, porque já estamos também no finalzinho, né? Sim. Essa é uma autora bem recente, tá? De Jaimila Pereira de Almeida, angolana também. Olha a data de nascimento dela, gente. Novinha, década de 80. Tá? Olha o livro que ela lançou aí, Esse Cabelo. É um livro de 2015. É um misto de memória com ficção, com ensaio autobiográfico. A personagem que ela cria no livro se chama Mila. Olha o nome dela. Tá? Então, faz parte aí de uma experiência autobiográfica. Ela vai trabalhar a afirmação da identidade, o feminismo, o preconceito, tá? Olhem alguns trechinhos. Como para qualquer menina de 9 anos, pentear o cabelo da avó Lúcia, com quem vivia, era uma das minhas ocupações favoritas. O seu cabelo exalava um perfume da antiguidade que jamais reencontrei. Costumo dizer que esse cheiro é tudo o que posso dizer sobre minha identidade. Anunciando na variedade infantil crianças negras de cabelos lissos, risonhos, modelos de vida instantâneos, publicidade enganosa, perceberia eu no dia seguinte. O tratamento cuja química abrasiva obrigava ao uso de luvas consistia, segundo me explicaram, em abrir o cabelo, torná-lo mais maleável. E o finalzinho, o cabelo é a pessoa. O subterfúgio da comédia, o drama pretensamente tranquilo, são os adornos. Uma questão da autovalorização. Sim. E essa literatura lembra muito as literaturas infantis brasileiras que têm trazido esse debate, né, de autorreconhecimento, de construção identitária, de se ver, né, de se ver na obra, de se ver na literatura. Então, aqui, os livros daqui, o Sandy Oliveira, são obras incríveis, né? Black Power de Caió, para as crianças se identificarem e constituir-se, né, enquanto sujeito de beleza, sujeito de empoderamento, sujeito de identificação, né? Então, acho que a Djamila vai trazendo um pouco dessa reflexão também, né, que é essa reflexão que as literaturas infanto-juvenil no Brasil também têm contribuído para a gente poder pensar. Então, acho que é uma tarefa, né, enquanto professores, que nós temos, né, de olhar para essas obras, de se apropriar dela nós mesmos primeiro, né, para a gente poder trabalhar. E é interessante como nós vamos nos apaixonando por essas obras literárias a partir do momento que a gente as conhece, né, e a necessidade de ler mais, a necessidade de buscar mais referências desses autores. Acho que é o grande chamado, né, de uma responsabilidade ético-política que está nas nossas mãos, né, enquanto professores. No chat tem mais alguma contribuição? Não tem. Deixa eu ver. Só um elogio. Né, Rosimeire, fantástico, a literatura africana é rica.
Aí era isso, gente, o que tinha para contribuir com esse momento que a gente está vivendo. Estão aí algumas referências, tá? Espero que tenha contribuído de forma satisfatória, tá bom? E Giane, Edmeia, Ruth, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você por estar conosco, Cícero, a Ruth, muito obrigada, muitas coisas boas que foram faladas aqui, obrigada por dividir com a gente toda essa sabedoria aí de vocês dois, tá? Gratidão mesmo. E os professores aqui também estão agradecendo, tá? Pela formação. Eu que agradeço pelo convite e desculpa a cachorra latindo, mas trabalhar em casa tem dessa coisa. Alguém fala assim, eu queria a voz do cachorro, do bicho. O bicho latindo aqui em casa. Ela fica chorando. Ai, gente, eu também tenho que agradecer muito, assim, é fantástico, eu aprendi muito, né? A gente conhece, mas a gente percebe o quanto que a gente tem que se aprofundar mais, assim, eu estou encantada. Acho que eu aprendi bastante, eu aprendi muito, né? E quero dar um gostinho de quero mais, de querer se aprofundar mais ainda, né? Eu só tenho a agradecer ao Cícero, à Ruth, né, a Gi também, minha companheira de sempre. Então, assim, muito obrigada, gente. Foi muito bom mesmo. E eu também peço desculpas, né? O barulhinho ali de passarinho era daqui, ele escapou da gaiola e ele escuta a minha voz, ele fica doido. Sabe, aquelas coisas. Então, eu peço desculpas, né? Eu tive que prendê-lo novamente, ele escapou e veio direto para o escritório. Então, ele fez aquele barulhão que vocês ouviram. Eu peço desculpa, como diz a Ruth, em casa, né? Ao vivo é complicado. Passo a palavra, Gigi. Bom, então, em termos gerais, é isso mesmo, né? Muita gratidão aos participantes de hoje, gratidão aos professores também pelas contribuições aí, tá? E esperamos realmente ter contribuído muito, né? Que isso possa ser levado aí para as aulas de vocês. E não esqueçam que ainda tem a parte 2 ainda da nossa formação, tá? Um abraço para todos, bom almoço e bom final de dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom trabalho. Tchau, tchau.